Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje nós teremos mais uma live de uma série que eu tenho feito aos domingos. Hoje eu vou conversar com a Rafaela Nunes. Rafaela mora em São Paulo. Rafaela é cearense, foi minha aluna no Método Interno. Eu gosto muito da forma como ela trabalha, como ela aborda a consultoria de imagem, os seus atendimentos. Bom dia para Bom todo mundo. Bom dia, dia! Rafa. Então, pessoal, hoje eu vou conversar com a Rafa sobre como fugir dos clichês na consultoria de imagem, mas nós Por queremos a favor. participação de vocês. Mandem os comentários, as perguntas. Rafa, se apresenta Ixi, mas brevemente aí brevemente. lascou, né, Miriam? Porque eu sou prolixa. Vamos lá. Eu sou a Rafaela. Não. Podem me chamar de Rafa. Eu sou consultora de estilo desde 2018, mas originalmente, vamos colocar assim, sou cearense, moro em São Paulo. Sou formada em publicidade e propaganda. Eu tenho pós-graduação em design gráfico. E em 2018, no comecinho de 2018, eu fiz minha formação em consultoria de estilo pela oficina de estilo. Sou uma entusiasta das cores, do cinema e é isso, eu acho. Você Ah, nem contou eu que fazia preciso o curso dizer, em Rafa. eu acho que é um pouco óbvio, não é mesmo? Então, Rafa, vamos começar. Na sua opinião, qual é o maior clichê que a gente está vivendo na Pergunta. consultoria de imagem hoje? Essa São foi uma tantos, né? pergunta Mas difícil. Vamos lá. Eu acho que, na verdade, não sei se eu diria o maior clichê, tem vários, né? Mas em relação a cliente, por exemplo, uma das coisas que eu acho mais problemáticas é entregar resultados e análises muito pasteurizadas para as nossas clientes. Querer sempre colocar um nome no estilo da cliente. Não, você é urbana, você é romântica, você é o arquétipo, sei lá, da Cleópatra. Isso é uma novidade que eu comecei a ver recentemente, tá? Não arquétipos, mas essa história da Cleópatra e da sereia. E tal. Você é tal coisa, você é isso. E, assim, não é como se a gente estivesse falando de uma coisa, né? Que você olha, nossa, isso é um óculos. Não, né? Uma pessoa é tão cheia de subjetividades, de complexidades, que você tentar definir o estilo dela, ainda mais estilo, que é uma coisa que tem muito a ver com expressão pessoal e toda a complexidade da realidade daquela pessoa e da história dela, você querer colocar um nome para isso, eu acho extremamente problemático. E eu acho que talvez esse seja um dos maiores problemas assim em relação a clichês que a gente está vivendo na consultoria de imagem no momento. eu concordo, porque, vamos pensar assim, antes de porquê. Aí reside o nó da questão. O estilo, no meu entendimento, é a espinha dorsal do trabalho do consultor de estilo. Né? E se dizem, né? Se os profissionais dizem por aí que estilo é o que você diz, é a expressão de quem você é, né? Da sua essência, da sua personalidade, se estilo traduz de fato quem você é, como que nós podemos traduzir o estilo da cliente num passe de mágica, ou só de olhar para ela, não é? Ou seja, é clichê porque quando a gente categoriza, Uhum. nós estamos diante de um clichê, né? Você já tem uma preconcepção. Olha, se a cliente for assim, ela pertence ao estilo tal. Então, eu penso, Rafa, que a gente tem que Uhum. começar a desconstruir por ali, porque fala-se uma coisa, teoricamente, mas na prática a Uhum. gente vê Com uma certeza. outra coisa, não é? Então, gente, então não vou falar que estilo é a expressão de quem a pessoa é, Aqui porque travou. funciona, né? Uma coisa. Voltou.
E Miriam, eu estava até hoje mais cedo pensando sobre algumas coisas, assim, em relato, porque eu às vezes acho que eu tenho, às vezes, Rafaela, como pessoa, eu tenho um certo medo de que o jeito que eu me expresso, porque como o povo diz, você é tão espontânea, porque eu falo, né? E aí eu às vezes fico com medo de me expressar e soar muito assim, como uma revoltadinha. Há uma pessoa que não quer seguir as coisas que estão aí, tá, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Mas às vezes esse Sim, sentimento sim, com ele certeza. aparece sim, de O que eu ia revolta. dizer é exatamente isso. Eu me considero uma pessoa questionadora e perguntadora, e não uma revoltada. Que Porque o que é bom. que eu acho? Por exemplo, quando a gente está falando dos 7 estilos universais, né? 7 estilos universais é uma coisa ruim? Necessariamente, não, Não, né? O que é não. ruim? Quando a pessoa lê sobre os 7 estilos universais, vê ali alguns exemplos e acha que tudo se resume a isso. E na verdade, Exatamente. assim, para se chegarem aos estilos universais e outros tipos, vamos botar assim, de definições e de nomenclaturas, existem estudos anteriores a isso, né? Estudos que envolvem psicologia, psicanálise, estudos que envolvem semiótica. Então, são coisas que são muito complexas, que às vezes para você dar num curso de formação mais curto, né? Que não vai ser um curso de graduação, mas um curso de formação, é muito difícil. Então, porque é muita coisa. Estudar semiótica, estudar psicanálise, é muita coisa. Então, o que às vezes eu acho que também falta é vontade de algumas profissionais de se aprofundar mesmo e entender de onde é que aquilo ali vem, sabe? O curso, por exemplo, o Sim. teu curso me deu a oportunidade, além, obviamente, de conseguir entender algumas coisas de mim como pessoa ali, mas já a gente chega lá. Mas me deu a oportunidade de, na hora de fazer um estudo sobre um cliente, está fazendo a investigação de estilo, que na verdade a gente está estudando a nossa cliente, conseguir me aprofundar mais de um jeito que só com um questionário básico de consultoria de estilo, talvez eu não conseguisse. Ou faço o questionário básico, ainda básico assim, né? Porque são, sei lá, uns 70 perguntas, mas ainda faço? Faço. Só que na hora que você está tratando, O questionário que você está isso, você chamando é o consegue estruturar estruturado, o melhor. roteirizado. Isso, Ele é você consegue importante, né, estruturar Rafa? melhor. Quando você está conversando com a cliente, você consegue perceber nuances e coisas que aí você vai, faz um questionamento ali, dá uma cutucadazinha aqui e ali, tá, para poder aprofundar mais, mas também mantendo muito respeito pela pessoa, né? Porque a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas, a gente tem que ter muito respeito pelas histórias das pessoas. Então, eu acho que até esse clichê de você classificar uma pessoa ou dizer assim, a partir de hoje, você, mulher que tem quadril largo, você não vai usar mais uma calça clara, porque a calça clara vai ressaltar o seu quadril e você tem que disfarçar seu quadril, porque seu quadril é largo e ele não pode ser largo. Isso também é um clichê, né? Essa solução pronta. E se para aquela cliente o quadril dela é uma coisa que ela ama, porque as mulheres da família dela todas têm o quadril largo, e é uma coisa que ela acha bonita e tudo mais. Ou até é uma coisa no corpo dela que ela nunca nem reparou. Só está ali. E você diz uma coisa Isso. dessa e você vai ali, sem saber, você está atuando basicamente como a indústria da estética e dizendo assim, olha aqui o teu defeito. E cria naquela pessoa um constrangimento ou um olhar ruim para uma coisa que ela nunca tinha prestado atenção antes. Entendeu? Você está criando uma ferida naquela pessoa. Então, Exatamente.
é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Isso foi uma... Assim, eu já tomava muito cuidado com isso, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto tanto de... Não gosto de tocar nas feridas dos outros, assim. E o teu curso me ajudou também, nem deve, E né? nem Mas é isso foi o teu curso me ajudou a ter mais consciência disso. E mesmo quando você acha, às vezes, que você não está fazendo nada, você pode estar fazendo, né? Então, teu curso também me ajudou muito com isso, a saber conduzir uma conversa com o cliente de uma maneira profunda, mas também muito respeitosa. Pois é, se estilo tem a ver com o movimento interno, né, Rafa? E nós Uhum. acreditamos que tem, né? Como que nós vamos colocar os nossos valores, as nossas crenças, os nossos gostos antes da cliente? Isso não tem o menor sentido. Nós podemos até ajudá-la lá no final, né? No final de caminho, sendo que esse caminho também Uhum. não tem esse final, não tem essa conclusão. Essa é uma conclusão temporária, por exemplo, ao final de um trabalho. Nós podemos ajudá-la a concluir sobre algumas ideias, mas essas ideias devem partir dela, o tempo todo dela. E eu penso que é clichê quando nós estamos nos antecipando a Não, até cliente, né? essa coisa de antecipação, né? De dizer, ah, não, com certeza essa cliente ela vai ter uma questão, a cliente é mais baixinha, né? A cliente tem, sei lá, 1,50 m e pouco. Ah, não, ela com certeza, né, tem uma questão aí com a altura dela, então eu vou botar um salto nela, eu vou ensinar ela a não ter uma silhueta que fica achatada, ensinar a alongar a silhueta. Você não sabe se aquela pessoa tem uma questão com isso, se isso é uma questão para ela. Então, por que, né? Ou Então, se por ela que se você vai percebe assim, às vezes antecipar? ela se percebe uma pessoa alta. Eu acho isso sem brincadeira, desrespeitoso, sabe? E eu acho que agora, por quê? Né? Agora aqui cá entre nós. Por que que eu acho que esses clichês eles estão ficando muito fortes e tá uma coisa cada vez mais complicada? Eu vejo, Miriam, às vezes a sensação que eu tenho é que antes, na consultoria de estilo, havia uma preocupação até um pouco antes, que eu estou dizendo, não são há décadas atrás, não, é até poucos anos atrás. Tinha uma preocupação de aprofundamento maior. Só que aí o que, que acontece? Hoje, a questão das redes sociais são muito, 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 muito fortes, né? De divulgação de trabalho e tudo mais. Uhum. E aí, nós que trabalhamos com isso, a gente sabe que um post que tem um videozinho com uma diquinha de styling, que tem você pode usar assim, tá assim ou assim, você vai disfarçar o seu cabelo assim ou assado. É um post que reverbera muito, que tem muita resposta. Aí Muito engaja muito. Aí engajamento, você vai né? conseguir mais seguidor, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo. E aí o que que acontece? O que parece, às vezes, é que a função de uma consultora de estilo é ficar dando diquinha. E que um truque que ela está ensinando ali, aquilo é uma coisa que vai servir para qualquer pessoa usar em qualquer contexto, do jeito que quiser. E a gente sabe, obviamente, que não funciona dessa maneira, né? Que não é assim, que não... Às vezes, para determinadas pessoas, aquilo ali não faz o menor sentido, mas engaja. E aí, o que que acontece? Em vez de se preocupar com a cliente e com o resultado que você vai entregar para a cliente, como aquilo vai reverberar na vida de um cliente, muitas consultoras estão se preocupando com número, com engajamento e o post, porque aí o post vai gerar um publi de não sei o que. Não estou criticando, inclusive faço se me procurarem, mas tem que ser uma coisa que faça sentido para mim. E aí, por procurar isso, ela acaba esquecendo da essência da coisa e caindo nos clichês, porque os clichês vendem bem, mas os clichês não necessariamente vão acrescentar nada na vida de um cliente nosso, né? Então, isso é muito problemático. Pois é, a,
muito problemática. A Kelly disse, muito preocupante esses cursos rápidos de consultoria de imagem para Não só para iniciantes. iniciantes. Mas não só para iniciantes, tá? Tem cursos aí de formação que se dizem, assim, dos melhores e que estão ensinando clichês, colocando os clientes em caixinha, tanto de estilo quanto de personalidade, né? A Kelly disse, está chovendo consultoras com conhecimentos rasos no mercado. Pois é. Por que será que está chovendo? Porque eu penso que tem a ver com quem está formando essas consultoras, né? Se está chegando esse tipo de profissional, é porque tem alguém ensinando ou tem alguém ensinando... ou tem alguém não ensinando a questionar, né, Rafa? Porque se a gente não questiona, se a gente não tem pensamento reflexivo, crítico, nós vamos cair em clichês, isso em qualquer área, né? E eu estava lendo outro dia sobre essa palavra clichê, que ela vem do francês, e ela refere-se a estereótipo. Então, nós estamos aqui falando de estereótipos. E aí eu fico me perguntando por que as pessoas recorrem a clichês. Olha, vê se faz sentido para você. Com certeza. Porque eu penso que falta repertório, falta conhecimento, falta pensamento crítico, falta conhecimento de um modo geral, falta criatividade. E você é muito boa para falar sobre criatividade. Pera lá que tem um comentário da Graça Ottoni, uma das maiores estilistas aí do Brasil. Essa questão é séria. Preocupo com as nossas vendedoras não caírem nesse olhar de achar que todas as pessoas têm as mesmas dores. Perfeito, Graça. E a Graça tem muito para nos ensinar, porque a trajetória dela na moda é gigante. 40 anos fazendo moda com arte, moda com propósito. E realmente, obrigada, Graça, é uma preocupação muito genuína, né? Porque se você quer fazer um bom atendimento ao cliente, ter o cliente se sentir bem recebida no lugar, você conseguir acolher de verdade as necessidades de um cliente é muito diferente, né? Já aconteceu, obviamente não na loja de Graça Ottoni, mas aconteceu com certeza aconteceu contigo também, Mira. Eu acho que toda mulher já passou por essa. Chegar a vendedora dizer assim: ah, não, mas isso aí vai disfarçar tal coisa, isso aí é bom para ti, por isso. E você ficar assim. Como assim? Ou eu posso até pegar eu mais nova, algum momento de fragilidade emocional. Uma vendedora me falar uma coisa que me dava vontade de chorar e sair da loja. Entendeu? Então, obviamente que aquilo ali isso não tem nada a ver com maldade, com idade. Às vezes é porque falta um aprofundamento de treinamento ali por parte do lugar e tudo mais. Mas é uma preocupação realmente muito genuína e que eu acho que faz toda a diferença para a gente realmente gostar de estar numa loja. Um bom atendimento é maravilhoso. Mas, voltando ao que a gente estava conversando, né, da questão de questionar, de criatividade e tudo mais. Eu também acho, Mira, que, vamos colocar assim, ao contrário do que eu senti no teu curso, que eu te sinto como uma pessoa muito generosa, que tu entrega muito, eu às vezes acho que alguns cursos de formação, eles são mais superficiais, porque quem está dando curso não quer, entre aspas, entregar o ouro para os alunos. Para mim, uma pessoa dessa não era para nem estar sendo professora. Entendeu? Uma pessoa que o aluno vai e pergunta, aí a pessoa diz assim: ah, não, depois tu vê isso. Depois tu... ah, não, você sabe? E você fica assim, poxa vida, né? Isso é um questionamento genuíno, a pessoa está buscando um aprendizado. Por que que você não pode dizer, né? Às vezes a pessoa não sabe a resposta, o que é super tranquilo. E a gente pode dizer, nesse momento não consigo te responder isso, mas eu vou atrás para te dar uma resposta mais certeira e não ficar no achismo. Mas eu sei que também tem gente que não ensina porque não quer.
porque tem medo de perder lugar no mercado. Rafa, mas entendeu? eu acho que quem não, não ensina, quem fica Sim, escondendo conhecimento, informação nos cursos, a meu ver, é porque a pessoa sabe pouco. não tem Porque quem medo. sabe muito Eu também não, acho. não tem medo, porque ela sabe muito, ela sabe de verdade, ela não fica ameaçada com a aproximação de um outro, seja aluno, seja parceiro, seja colega, né? Então, Eu tem também a ver acho com que isso, eu acho no meu que no jeito de mínimo entender. aí tem uma certa fragilidade de ego, de coisa que, né? Isso, E a dá vontade até de rir. Porque isso, em teu... isso. Talvez a pessoa não se Exato. ache tão capaz assim e ela fica com medo dos novos Isso. profissionais que estão Sim, ingressando sim. no Eu acho mercado, até né? engraçado, porque, tirando uma brincadeira com signos, eu, leonina, em teoria, eu deveria ser a mais orgulhosa de todas, né? Morre de medo. Mas, não, eu gosto de ser muito generosa quando eu estou dando um curso, quando eu estou aprendendo, assim, ensinando alguma coisa para quem, sei lá, quem me procura por uma mentoria, ou para poder aprender a fazer análise de cor online, qualquer coisa desse tipo. Eu nunca me seguro, Miriam, de dar conhecimento nenhum, sabe por quê? Aí vem o meu lado leonino. Porque é o seguinte, se aquela pessoa teve uma formação comigo, eu quero que ela entregue o melhor serviço possível por aí. Porque senão depois fica feio para mim. Então, eu quero ser a Sim. melhor Seu professora, nome eu está no quero ser a currículo melhor dela, né, professora Rafa? possível, porque eu quero, quem quer que tenha sido minha aluna ou até colega, minha amiga, eu quero todo mundo bombando e com conhecimentos incríveis e entregando trabalhos incríveis, porque quanto mais forte fica o nosso mercado, quanto mais respaldo a nossa profissão tem, é melhor para todo mundo, entendeu? Então o contrário. Só que nós estamos vendo o cenário aí não tá bom, A gente não. tá vendo o contrário acontecer. Mas é por isso, né? É, é aquela questão de achar que moda se resume só a pedaço de pano que você está usando para se vestir. Achar que consultoria de estilo se resume a pegar a parte de pode, não pode, usa, não usa, de uma revista da Capricho. Ou mesmo escolher uma peça que você julga estilosa, que muitas vezes é estilosa e é linda, e quer encaixar aquilo no seu cliente. Pode ser Exato. linda e estilosa para você, né? Mas pode ter uma super informação de moda, enfim, mas às vezes aquilo não tem nada a Isso. ver com o seu cliente, né? Então, em vez de ajudar, Isso. você está atrapalhando Até a coisas vida da muito pessoa. simples, Miriam. Até como, tipo assim, por exemplo, sugerir um casaco, né? Vamos colocar aqui um casaco que ele tem que sempre ser lavado a seco. Ou uma blusa muito especial que seja sempre lavada a seco. É uma peça que ela vai demandar mais trabalho de manutenção. Se o teu cliente, é uma pessoa que não faz parte da realidade dele, isso é uma coisa que não vai acontecer, de que adianta você estar sugerindo para aquela pessoa uma peça que não tem nada a ver com a realidade dele? Que não vai servir para acrescentar em nada, porque às vezes ele não vai nem usar, ou vai usar uma vez e vai ficar esquecido no armário. Não faz sentido. Pois é, Rafa, mas aí eu penso Para que é porque si. o consultor está voltado para si, tem a ver com a realidade dele, falta autoconhecimento, falta crítica, né? Ele não consegue separar o que é Uhum, do cliente e o que é dele, né? Você tem que entrar para um trabalho uhum, de consultoria com isso muito claro, o uhum, que é seu e o que é do outro. E saber o que é seu e o que é do outro não toca questões objetivas, tem a ver com questões uhum. subjetivas também, né? Então, não é só conhecimento técnico. Claro, conhecimento técnico é importantíssimo, sem ele nós não conseguimos trabalhar. Quanto mais Melhor. capacitada você Uhum. tiver, melhor, né? Mas a gente precisa também de entrar aí com a ferramenta humana, porque senão nós vamos ficar Exato. rodando em círculo. E a ferramenta humana ajuda a gente a saber aplicar aquela questão teórica. Porque, assim, né, eu, pela minha Isso. formação de graduação,
eu estudei comunicação visual, eu estudei semiótica, eu estudei todas essas coisas, né? Porque faz parte da minha formação acadêmica. Mas uma coisa é eu pegar ensinamentos de semiótica para aplicar numa marca, para aplicar num layout de um trabalho que eu estou montando um cartaz, que seja. E outra coisa é eu pegar aquele conhecimento teórico que está aplicando numa pessoa, né? Vai aprofundar muito você entender? Sim, porque aí você não vai ficar só naquele rasinho do tipo assim, sua cliente é urbana, use linhas retas. Por quê? Não. Aí você vai lá na semiótica e vai entender por quê. Né? Mas em vez de você ficar nesse conhecimento só rasinho, quando você tem o conhecimento teórico aprofundado, junto com o conhecimento humano, você consegue entregar um trabalho muito mais individualizado, muito mais respeitoso, e dá para ver que a cliente se sente de um jeito diferente, sabe? Você não vai estar forçando nada nela. E eu acho isso muito importante dentro da nossa área, porque tratar a cliente como se ela fosse um pedaço de papel ou uma boneca é péssimo, né? Ou tratar a cliente como se ela não soubesse nada e você que está ensinando a ela sobre estilo. Outra coisa ligada à imagem. A gente tem que entender que todas as pessoas têm estilo. Algumas não tiveram oportunidade de deixar aflorar esse estilo. Não trabalharam o estilo. Esse estilo está aí adormecido, né, Rafa? E cabe a um bom consultor de imagem trazer isso à tona. Então, eu penso que tem muito a ver com vaidade, sabe? Com desprendimento aí de ego, para a gente dar conta de trabalhar a prática da consultoria de imagem, acho sim. Né, Rafa? E eu acho que essa questão da vaidade, ela envolve, Miriam, todos os lados. Porque, assim, ao mesmo tempo que nós trazemos as nossas questões, vamos colocar assim, uma consultora que trabalhe de uma maneira mais tradicional, vamos colocar dessa maneira. Nem ela pode forçar numa cliente uma questão que não é daquela cliente, como uma consultora que trabalhe, vamos colocar assim, eu, né, que sou mais o tipo assim, ó, você não precisa estar seguindo regra e tal, né? Um pouco, eu tenho horror essa palavra disruptiva, mas vamos colocar assim, uma maneira diferente do mais tradicional. Eu também não posso querer forçar a goela abaixo da minha cliente de tipo assim, mas agora você não vai seguir nenhuma regra. E você é assim, é isso, e pra quê? Pra que você tá fazendo isso? Não, entendeu? Isso vale para os dois lados. Tanto para o lado da tradição, vamos colocar assim, da tradição, como para o lado que quer trabalhar um contraste com essa tradição. Todas nós temos... Exatamente. Nem tanto ao céu, nem tanto ao céu e nem tanto ao mar. Porque, ao mesmo tempo que uma cliente que não tem uma questão com o quadril, não é válido você forçar ela a, tipo assim, você vai disfarçar o seu quadril agora. Uma cliente que tem, por exemplo, eu me incomodo com o meu quadril e tal, você não pode chegar assim, isso é besteira. Pra que tu tá incomodada com o quadril? Tu tem um bumbum grande mesmo. Vida que segue, vai. Tá. Você não sabe de onde vem aquele incômodo daquela pessoa. Né? Seja um bumbum, seja uma situação, o que for. Eu não gosto de blusa que aparece o ombro. Tem muitas coisas que vão aparecendo aí, gente. Mas, independente de tudo, você não pode tratar os incômodos, as aflições, as questões, quaisquer que sejam das clientes, como se fosse besteira. Como se fosse algo menor, né? Porque por mais que eu seja uma pessoa que sim, que eu acredito que toda mulher deve ter um corpo livre, que ela deve gostar do jeito que ela é, isso é uma coisa que é muito linda na teoria, é maravilhoso. Mas nem sempre a gente consegue trazer isso para a prática. Eu, Rafaela, como pessoa, nem sempre consigo trazer isso para mim, porque diabo é que eu estou forçando isso no cliente. Tá entendendo? Sim.
E você trouxe um ponto importantíssimo. O consultor de estilo e Com imagem também tem os certeza, seus com perrengues com a certeza. imagem. Não é porque ele domina as técnicas, não é porque ele já está atuando há alguns anos no mercado, até mesmo esses consultores que são de Uhum. muita estrada, todos eles Sim, têm questões, não é? Porque à medida que a gente vai vivendo e que vai tendo novas experiências, a nossa vida vai mudando, a nossa relação, uhum. o nosso estilo também muda. Então, Vão novas aparecendo. questões aparecem e a gente tem que dar conta. E aí, será que está bom? Tem dias que você acorda, coloca uma roupa, um acessório e fica assim, ai, isso não tá Hoje bom. não tá legal, Isso não tá bom. né? Eu até falo assim, às vezes quando uma cliente minha, ela diz, ai, tal coisa, eu digo, tá tudo bem. Eu sinto que às vezes elas, dependendo, né, até pelo meu posicionamento mais assim, elas, se a cliente tiver um medo de contar, eu digo, tá tudo bem. Eu também tenho isso, eu também tenho dias que eu sinto, eu acho complicado quando existe outro clichê, mas isso não é no tratado de cliente, mas no da imagem da consultora. Como se a consultora tivesse que ser aquela figura impecável, entendeu? De perfeição. Ela Sim. nunca está com o fio fora do lugar. Ou quando o fio está fora do lugar, porque ele foi pensado para estar fora do lugar, sabe? Como se ela tivesse que usar a última tendência de moda, como se ela tivesse que ser magra, Ela como tem se que ser ela tivesse. É isso que você impecável está de qualquer dizendo, maneira assim, que o. for, Não. entendeu? Ou até se vamos É. botar assim, se não for uma consultora magra, mas que ela não é magra, então ela tem que aceitar 100% o corpo dela. Não, gente, não existe. Todos nós somos seres humanos. Então, como seres humanos, todos nós temos questões. E se temos questões, o que é que nós, como consultora de estilo, temos, vamos botar assim, de extra? Bagagem técnica. Então, isso às Sim. vezes facilita muito a vida da gente. Porque num dia que a gente tá com um emocional Sim. ruim, a bagagem técnica vai servir para a gente conseguir, tipo assim, passar por cima daquilo ali, resolver o problema com segurança. Tá? Isso, inclusive, é uma coisa que a gente ensina para nosso cliente, né? Passa por cima disso e vai e segue, mas não significa que nós não tenhamos dores, que nós não tenhamos incômodos. Eles existem, eles estão aí. Entendeu? Então, consultora de estilo não é uma E, ó, deusa, uma e, estátua de a, perfeição. e a Lívia Beleza tá A Lívia falando, mas é minha tu tá sempre amiga, impecável, Miriam. Rafa. Ela tá dizendo que eu tô sempre impecável, ela tá frescando com a minha cara, né, Ó, gaiata? Você é muito gaiata, dona Lívia. e tem, e tem mais um comentário da Maria Laura, que é assim, regras de uma certa Sim, maneira traz segurança. Sim, concordamos. Aí, contratar o trabalho de um consultor que dita regras, o cliente pode estar procurando a tal segurança. Exatamente, isso acontece também. quero. Quer comentar, Sabe, Rafa? e é por isso que eu digo que não é sobre não ensinar técnicas e deixar o cliente correr solto. Não é sobre isso. Mas Não é. Não é não, samba do não, crioulo não, não. doido, não é isso. Não é sobre isso. Você poder. É importante sim ensinar as técnicas para o cliente. A diferença é entre colocar aquilo como uma técnica e uma possibilidade e mostrar vários caminhos e colocar como uma regra, que é o tem que ser assim. Isso. A partir do momento que você coloca como tem que ser assim, você está colocando ali uma cerca. Ou então você está colocando o cliente dentro de uma coisa que, para ele ter coragem de colocar o pé fora e dizer, não, 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 não. Eu só posso se fazer isso aqui, porque se eu tentar uma coisa diferente, eu vou errar. Eu vou estar fazendo errado, vou cair dentro de um abismo. Estou colocando assim uma figura bem exagerada, mas para mim essa é a diferença entre você trabalhar com regras e você trabalhar com técnica. Uma vez que você trabalha com técnica, o cliente Sim. entende o porquê daquele tipo de condução, ele consegue entender outros caminhos e aí, quando ele está afim de fazer, ele faz. Do mesmo jeito que no dia que eu tô, sei lá, incomodada porque
tô me sentindo inchada, eu prefiro usar uma calça tal, porque eu sei que aquilo ali não vai me incomodar. Não é sobre uma regra de estilo, é sobre um aprendizado, é uma técnica que eu posso usar para um momento que eu sinto que é necessário. E não que eu tenho que usar para o resto da minha vida, porque senão eu vou estar fazendo alguma coisa errada, entende? Então, o conhecimento bem transmitido, né, do consultor para o cliente liberta, e quando a gente não faz isso, nós estamos nos clichês. E aí os clichês, eles aprisionam, né, Rafa? Os estereótipos. Essa é a diferença. Por isso que nós temos que nos capacitar bem, por isso que nós temos que ter pensamento crítico, para a gente conseguir, de verdade, ajudar a cliente e não fazer o que nós estamos falando tanto aqui, que é Caixinhas. colocá-la Sim. em caixinhas, né? A Maria Laura disse, sem se dar conta de que o trabalho do consultor que te liberta, trazendo à tona quem verdadeiramente se é, pode ser o Com mais certeza. seguro dos mundos, é isso. E aonde você comprou, falou, acho que passei a seguir as duas, bem recentemente, eu estava perdendo muito, maravilhosas. Ah, que bom que você está aqui com a gente. Né, as trocas são muito importantes, nós estamos nas redes Para isso. sociais para compartilhar ideias, experiências, não é? Aqui não tem ninguém dono de verdade nenhuma, mas a gente Sim. gosta de dar nossas, Eu trazer tô vendo nossas aqui uma pergunta ideias, né, da a Rafa? TM, tá perguntando assim, Rafa, e no caso, certas cores que combinam melhor comigo, mas eu não gosto muito delas, eu sou obrigada a usar. Mulher, você não tem, tem algum canto da Constituição escrito que você é obrigada a usar cor tal? Se não tiver, não se preocupe, você não é obrigada, entendeu? Fica tranquila. É muito importante no nosso nessa questão de estilo pessoal, a gente entender que nem tudo é sobre uma harmonia estética, né? A questão do gosto pessoal, ela envolve coisas muito mais complexas do que isso. Então, vamos colocar assim, eu sei que, pronto, vou pegar um exemplo bem simples, bem besta. Eu sei que batons violetas, até uns mais escuros, eles funcionam bem harmonicamente comigo. Eu não uso. Por quê? Porque eu não gosto. Eu fico me sentindo uma própria vilã, entendeu? Quando eu coloco. Fica harmônico, fica esteticamente muito interessante, fica, mas eu não gosto. Porque não combina comigo em termos de Você não gosta da exato, não é a mensagem que mensagem que eu quero passa, né? passar. Às Comunicação. vezes nem combina comigo em termos de personalidade, entendeu? Então, para que eu vou usar? Não uso, não faz sentido. Deixa para lá. Ô, Rafa, você falou Uhum. uma coisa aí legal, que nem tudo é harmonia. Às vezes o que a cliente está querendo é ser disruptiva. Aí essa palavra disruptiva é boa, porque eu Eu também não acho que o gosto muito pessoal dela. usa ela num lugar muito de tipo assim, ai, de querer parecer revoltadinho e tal, mas é o revoltadinho que é tão clichê que não é disruptivo. É um revolucionário Ou pasteurizado, então não é disruptivo. Simples assim. não sei como é que fala o nome, não sei se é Romali, falou que também gosta muito. Você gosta muito de quê, Romali? A gente perdeu Oi. aqui a sequência. O Rafa, nós já estamos caminhando. Romali, como entender proporção de tronco Como entender? versus perna, Rafa? Estudando. Pode ser uma resposta bem assim, estudando. Você pode estudar para entender naquela teoria bem clássica como é que funciona e o que você pode fazer. Mas assim, se a sua cliente vai querer ou vai fazer sentido para ela se preocupar com proporção de tronco e perna, aí são outros 500. Aí eu quero aproveitar a pergunta da Romali para Cada dizer, caso é um gente, caso. cada caso é um caso, né? Não dá para você responder essa pergunta sem fora Uhum. de um contexto, né? Fora do contexto de vida da cliente, o que ela quer passar, qual mensagem, qual momento de vida ela está vivendo.
né? É isso que nós estamos chamando a atenção aqui nessa live, né, Rafa? A gente não pode se ater a esses clichêzinhos e nem colocar cliente em caixinha. Eu vou repetir, eu tenho visto muito colocar cliente em caixinha, não só de estilo e técnica, mas de personalidade. Acho isso um Não, eu problema. lembro que quando eu estava vendo, né, em estudos ainda, tipo, no comecinho da minha formação, né, as pessoas, falando das pessoas que são de harmonia de inverno, né, que é o meu caso. Não, porque as pessoas de inverno são muito sérias, e isso e aquilo, e eu pensando, vale, isso aqui não tem nada a ver comigo. E agora? E eu, tipo assim, como assim? E deu vontade de dizer, quase que eu pego assim, senhora, você sabe o que é um cearense que quase naturalmente já nasce fazendo graça das coisas? Isso aqui não vai funcionar. Como é que eu faço? E agora? Entendeu? Então, você querer associar como se fosse certeiro a traço de personalidade, eu acho isso erradíssimo. O que pode fazer? Por exemplo, se a sua cliente é uma pessoa super expansiva e tal, e muito amigável, mas ela se veste de um jeito muito duro, muito sério, ela pode sim estar passando mensagem errada. Mas isso não, assim, Isso. aí você faz um ajuste, mas você dizer, você é de inverno, então você é séria. Você é de harmonia de verão, então você é fofinha, pelo amor de Deus, né? Não, Rafaela, você Pelo amor tem de o Deus. nariz assim e o queixo assim. Então, você é brava. Não, eu sou brava porque a minha família toda é assim, eu sou um espelhinho só, gente. Entendeu? Isso tem a ver com a minha criança, tem nada a ver com o meu queixo, porque as pessoas de queixo redondo da minha família são todas do mesmo jeito. Então, por favor, não vamos usar traços de rosto de pessoa para dizer que ela tem personalidade X ou Y, que isso é um crime. É um crime. Olha só, e tem uma outra pergunta da Romali. Gente, onde fazer uma boa formação? Vou dar a minha resposta, depois a Rafa dá. Existem excelentes profissionais no mercado, né? Conduzindo Uhum. formações de alto nível, né? Não é a maioria, não, mas tem excelentes profissionais. Agora, sabe uma coisa que eu vou te dizer, Romali? Observa como que esse profissional se coloca nas redes sociais, ou nos Isso. cursos que ele dá, ou nos cursos gratuitos que ele dá. Se ele fala que ele é o melhor, que a técnica dela, ou dele é o Problemático. melhor, e fica detonando o trabalho dos outros, desconfie desse tipo de profissional. Por exemplo, eu dou um curso, não é de formação, é um curso que, alinhado, trabalha junto com as formações, que é um curso humano. Acho o meu curso excelente, mas eu nunca falei, gente, meu curso é o melhor e eu sei do alcance dele porque eu E sei, né, feedbacks da minha das, experiência. das Mas alunas então, também, né? esse é um. Então, eu acho que isso é uma coisa para vocês pensarem, gente, porque gente, professor que cheio de vaidade, narcisista, que precisa de falar que o dele é o melhor, porque isso eu já desconfio. Aí, para mim, já perdeu. Eu acho que a pessoa que precisa de falar que o dela é o melhor é porque ela não é. É porque ela é insegura com Sim, relação ao que ela ensina, sim. ela é insegura com a técnica, Eu ela. O que você concordo acha, Rafa? e acrescento mais uma coisa. Romali, eu acho que às vezes, se a gente for realmente assim, colocar tudo em cima da mesa e observar, vários cursos são muito parecidos. Em termos de técnica e ensinar como é a condução em si, você vai aprender praticamente a mesma coisa. Então, eu não sou uma pessoa que acredita por exemplo, eu já vi profissionais fazendo vários cursos de formação e ali, às vezes, você só está empilhando uma coisa em cima da outra que não está te ajudando a realmente construir e expandir o teu conhecimento da maneira que ele realmente precisa. Então, se você é uma pessoa que você já tem um curso de formação, se você teve um curso de formação muito tradicional, talvez valha a pena você buscar um curso de formação
menos tradicional. Se você teve um curso de formação menos tradicional, mas sente que tá faltando aprender algumas técnicas, né? Você quer entender mais a teoria de algumas coisas, você pode pedir para os seus professores orientações bibliográficas, você pode ler, você pode fazer um curso que tenha a ver com semiótica da moda, sabe? Que tem a ver com pegar um livro de sociologia da moda, ou até livro sobre teoria de cor, coisas mais assim, entendeu? Porque se a técnica você sabe aplicar e o que falta é uma base teórica maior, você tem como conseguir isso de livre e provavelmente você vai conseguir aprofundar isso muito melhor, buscando cursos que tenham uma ligação, mas não sejam de formação de consultoria de estilo, mas tenham a ver com comunicação visual, moda, semiótica, do que com o curso de consultoria de estilo em si. Como é o caso, por exemplo, do curso da Miriam, né? Aquelas, né? Tô fazendo um jabá, Miriam, aqui do teu curso. Mas é tipo isso. O jabá é sempre Pode bom, fazer o né? jabá. Mas o curso da Miriam não é um curso de formação. É um curso que ele aprofunda os nossos aprendizados técnicos com outras técnicas de psicanálise e uma coisa muito mais humana para a gente poder fazer uma condução mais humana e mais aprofundada com as nossas clientes e também para a gente conseguir segurar o nosso ego no lugar, que é uma coisa que, para uma consultora de estilo, isso é muito importante, como a gente já estava falando aqui. Então, ele é um curso que ele vai aprofundar. Ô, Rafa, é um curso que ajuda expandindo a árvore e não só a quebrar esses clichês. Hein, Rafa? É um curso que ajuda a quebrar esses clichês, com certeza. esses estereótipos, porque ele traz pensamento crítico, não é o método interno? A gente desenvolvendo mais pensamentos críticos em relação a gente, em relação aos ensinamentos, isso ajuda o quê? A ter mais vontade ainda de estudar, de procurar outras possibilidades. Então, é isso. Sempre buscar conhecimentos que acrescentem e expandam e não só que vão empilhando. Ó, a Romali, perfeito, Rafa. A Romali falou que ela gosta da maturidade, da nossa maturidade. Que bom, Romali. Então, volte mais vezes e nos acompanhe nas redes. A Ariadne, nossa amiga, falou assim, posicionamento nas redes sociais são importantíssimos, porque muitas vezes amarram as seguidoras. Não sei se é isso que você está querendo dizer. Sim, o que a gente faz é de extrema responsabilidade, gente. Eu tomo muito cuidado com o que eu escrevo, com o que eu falo, porque as pessoas estão me seguindo e muitas delas se inspiram e seguem o que eu falo. Então, nós temos que ser responsáveis. Com certeza, eu até... Assim, eu acho que tu percebeu que eu andei dando uma mudada no que eu fazia, assim... Sim. Porque, por mais que eu saiba que, assim, seguidoras e até clientes, né, amam ver a gente ir com a roupa tal e isso, aquilo, eu tô fazendo isso muito menos do que eu fazia antes. Porque meu trabalho não é sobre mim. Né? É ótimo quando a pessoa vê, se identifica, tá? Mas meu trabalho não é sobre mim, é sobre a cliente. Então, eu tenho tentado evitar deixar o meu Instagram como se fosse assim uma grande exaltação à minha pessoa, entendeu? Eu não sei se eu estou fazendo certo, provavelmente não, entendeu? De acordo com os gurus do Instagram, eu estou fazendo errado, porque eu não apareço nos stories o tempo todo e mostro tudo da minha casa e as coisas. Mas, gente, é isso, entendeu? Eu acho que cada um consegue ir aí dosando da maneira que acha mais adequada, se posicionar da maneira que você acredita também é uma coisa muito importante, porque assim, por mais que você não vá ter 30 mil seguidores, não sei quantos mil seguidores, às vezes não só seguidores, mas muito mais importante, clientes que vão aparecer para você vão ser muito mais qualificados, vão estar muito mais ligados ao que você acredita, ou vão estar muito mais receptivos e não só querendo, tipo assim,
contratar uma pessoa porque sim, porque ela é famosa no Instagram, sabe? Então, tudo tem seus ônus e seus bônus, no final das contas. Exatamente. Rafa, eu achei nossa conversa ótima. Sim. Nós já estamos finalizando. Eu queria que você desse uma dica para quem está aqui nos assistindo. O que fazer para fugir dos clichês? Uma dica. Uma dica. Aprofunde mais os seus conhecimentos e seja mais questionadora. Ótimo. Concordo. E isso não é fácil, né, minha gente? A gente não quer, às vezes, aprofundar, prefere ficar ali no rasinho, concluir pelo que... Logo, acreditar cegamente no que o professor está ensinando. Eu sempre falo para as minhas alunas, gente, questione o que eu estou falando. Não acreditem cegamente no que eu estou dizendo. Procurem novas fontes, né? Porque isso é saudável, né, Rafa? Rafa, eu te agradeço muito. Você é uma pessoa inspiradora, muito autêntica. Gente, a Rafa é uma pessoa muito autêntica e muito correta na condução do trabalho dela. E eu sempre aprendo com ela. Com você. E agradeço muito, viu, Rafa? Todo mundo aqui falando que foi ótimo, que bom, maravilhosa gente. Live, necessária. Ariadne, maravilhosas. É isso, gente. Então, bom domingo para vocês. Tchau, gente. E até breve. Tchau. Beijos. Tchau.